No comecinho dos anos 80, os computadores pessoais estavam ficando cada vez mais populares. As pessoas estavam começando a perceber o potencial dessas máquinas incríveis para uso doméstico e profissional. Só que usar não era moleza, não. Muitos usuários enfrentavam dificuldades e frustrações ao tentar realizar tarefas simples. A maioria dos PCs funcionava com interface de linha de comando. Isso significava que, para interagir com o computador, era necessário digitar comandos específicos. Era preciso digitar um monte de comando complicado, tipo código secreto, só para fazer coisas básicas. Isso tornava o uso do computador algo reservado para aqueles que tinham conhecimento técnico. Mas essa história toda mudou em 1985 com a chegada do Microsoft Windows. A Microsoft lançou o Windows 1.0, uma inovação que prometia transformar a experiência do usuário. O Windows era uma interface gráfica, ou GUI para os íntimos, que usava janelas, ícones, menus e cursores para facilitar a vida de quem usava computador. Em vez de digitar comandos, os usuários podiam clicar em ícones e navegar por menus. Foi uma ideia revolucionária que mudou para sempre o mundo dos PCs. A introdução da GUI tornou os computadores mais acessíveis e amigáveis para o público em geral. Com o Windows, a Microsoft queria criar um sistema operacional mais intuitivo e fácil de usar, e o impacto disso nos computadores foi enorme. A facilidade de uso do Windows permitiu que mais pessoas adotassem a tecnologia, impulsionando a era digital. Lançado em novembro de 1985, o Windows 1.0 foi um passo gigante naquela época, dominada pelas interfaces de linha de comando. Ele apresentou para a galera o conceito de um sistema operacional gráfico, onde você podia interagir com o computador usando um mouse e elementos visuais. Apesar de inovador, o Windows 1.0 tinha lá suas limitações. Ele precisava de um computador potente para a época e não fez muito sucesso. Muita gente achava ele lento e meio travado. Mesmo assim, ele plantou a sementinha para o futuro do Windows. A Microsoft ouviu o feedback da galera e continuou melhorando o seu sistema operacional, que ainda estava engatinhando. Lançado em 1987, o Windows 2.0 trouxe várias melhorias, tanto em desempenho quanto em funcionalidades. Ele introduziu as janelas sobrepostas que permitiam que você visse vários aplicativos ao mesmo tempo. Isso foi um avanço enorme para fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Além disso, o Windows 2.0 passou a ser compatível com mais memória, o que o tornou mais poderoso que seu antecessor. Apesar de ainda enfrentar concorrência de outros sistemas operacionais, ele começou a ganhar espaço no mercado. O Windows 3.0, lançado em 1990, foi um divisor de águas para a Microsoft. Essa versão trouxe uma interface gráfica muito melhor, muito mais bonita e fácil de usar. O famoso gerenciador de programas e o gerenciador de arquivos fizeram sua estreia, simplificando o gerenciamento de arquivos e aplicativos. O Windows 3.0 também trouxe melhorias no gerenciamento de memória e suporte a multimídia. Esta versão do Windows foi um sucesso absoluto, vendendo mais de 10 milhões de cópias nos seus primeiros 2 anos. Esse sucesso consolidou a posição da Microsoft como a rainha do mercado de PCs. Capítulo 5. Windows para o mundo. Windows 95. 24 de agosto de 1995. Uma data que ficou marcada na história da informática. Era o lançamento do Windows 95. E não foi só uma atualização, foi um estouro. O Windows 95 apresentou para o mundo o botão Iniciar, a barra de tarefas e a área de notificação, coisas que a gente nem imagina a vida sem hoje em dia. Esses elementos se tornaram essenciais para a navegação e uso diário dos computadores. Ele foi feito para ser fácil de usar e para todo mundo, e ele conseguiu. A interface gráfica amigável e intuitiva permitiu
que até mesmo os usuários menos experientes pudessem operar um computador com facilidade, com gráficos melhorados, suporte para conectar dispositivos sem precisar instalar nada, o famoso plug and play, e suporte à internet de escada, o Windows 95 popularizou o computador pessoal. A capacidade de conectar dispositivos como impressoras e câmeras sem complicações foi revolucionária. Ele vendeu incríveis 7 milhões de cópias em apenas 5 semanas, abrindo caminho para uma nova era da computação pessoal. O sucesso estrondoso do Windows 95 não só consolidou a Microsoft como líder no mercado de sistemas operacionais, mas também mudou a forma como o mundo interagia com a tecnologia. A partir desse ponto, os computadores pessoais se tornaram uma parte indispensável da vida cotidiana, influenciando tanto o trabalho quanto o lazer. Capítulo 6. Aperfeiçoando a fórmula. Windows 98 e ME. Com o sucesso estrondoso do Windows 95, a Microsoft lançou o Windows 98 em 1998. Essa versão integrou ainda mais a internet no Windows com a chegada do Internet Explorer 4 e da área de trabalho ativa. Ele também melhorou o suporte a hardwares, facilitando a vida de quem queria conectar na internet e usar outros dispositivos. O Windows ME, ou Millennium Edition, lançado em 2000, era para ser uma versão de transição entre o Windows 98 e o aguardadíssimo Windows XP. Apesar de ter apresentado algumas novidades, como a restauração do sistema, ele tinha a fama de dar problema e é frequentemente lembrado como uma das versões menos queridas do Windows. Capítulo 7. Um novo milênio, um novo Windows. Windows XP. Em 2001, a Microsoft lançou o Windows XP, um sistema operacional que se tornaria um dos mais amados e duradouros. Com um visual repaginado, mais clean e fácil de usar, o Windows XP conquistou o coração de todo mundo, desde usuários comuns até empresas. Ele trouxe recursos como o firewall do Windows e as atualizações automáticas, melhorando a segurança e facilitando a vida de quem queria manter o sistema atualizado. A estabilidade, o desempenho e a longa vida útil do Windows XP, ele recebeu suporte por mais de uma década, consolidaram seu lugar como um marco na história do Windows. Capítulo 8. Conclusão. O legado e o futuro do Windows. O Windows percorreu um longo caminho desde seu começo humilde como uma interface gráfica para o MS-DOS, até se tornar o sistema operacional de desktop mais popular do mundo. Desde o seu lançamento em 1985, ele passou por inúmeras transformações, cada versão trazendo novas funcionalidades e melhorias que moldaram a experiência do usuário. Ele revolucionou a forma como interagimos com computadores, tornando a tecnologia acessível a todos. Antes do Windows, a computação era algo reservado para especialistas e entusiastas. Com sua interface gráfica intuitiva, o Windows abriu as portas para que qualquer pessoa pudesse usar um computador com facilidade. A jornada do Windows foi marcada por inovação e também por algumas polêmicas, mas seu impacto na computação é inegável. Desde a introdução do menu iniciar até a integração com a internet, o Windows sempre esteve na vanguarda da tecnologia. No entanto, também enfrentou desafios, como questões de segurança e concorrência acirrada. Com a tecnologia evoluindo cada vez mais rápido, vai ser interessante ver como o Windows vai se adaptar e continuar moldando o futuro da computação. A Microsoft tem investido pesadamente em inteligência artificial, computação em nuvem e realidade aumentada, áreas que certamente influenciarão as futuras versões do Windows. Será que ele vai continuar sendo o sistema operacional dominante ou vão surgir novos competidores para desafiar seu reinado? A competição é feroz, com sistemas como macOS, Linux e até mesmo novos players como Chrome OS tentando ganhar espaço. Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o Windows sempre se reinventou para se manter relevante. A cada nova versão,
ele se adapta às necessidades dos usuários e às tendências tecnológicas. O Windows deixou sua marca no mundo, e seu legado continuará influenciando a forma como interagimos com a tecnologia por muitas gerações. Desde os primeiros dias de computação pessoal até o futuro incerto da tecnologia, o Windows sempre será lembrado como um pioneiro que mudou o curso da história digital.